Bom, isso aqui eu já falei. Então, essa aqui é uma taxonomia dos algoritmos não supervisionados, a gente vai ver cada um deles, tá? Então, você tem algoritmos de clusterização, para classificação de texto, de clusterização, e um algoritmo de classificação de texto chamado Naive, em que ele usa o rótulo das classes para poder classificar, tá? Então, num certo sentido, ele não tem treino, você não aprende padrões, mas você tem alguma informação da classe que você pode utilizar para tentar determinar, inferir qual é a classe do novo documento. Tá? Então, os algoritmos de clusterização puro, eles não têm nenhuma informação fornecida pelo usuário. No caso de Naive Classification, você tem pelo menos o rótulo da classe. Tranquilo? Bom, dentro de clusterização, você tem aqueles que são particionais, ou seja, aqueles que tentam particionar os seus conjuntos de documentos em grupos distintos. É aqueles aglomerativos, que eles tentam juntar um conjunto de documentos separados em classes específicas. Então, você pode fazer ambas estratégias, top-down ou bottom-up. Você tem um conjunto, você tenta quebrar em menores conjuntos, ou você tem bando de ponto e tenta juntar esses pontos. Beleza? A gente vai ver esses algoritmos daqui a pouco. E dentro da classificação do Naive Classification, você tem um único algoritmo, que é o algoritmo de Direct Match utilizando o modelo vetorial, que a gente também vai dar uma olhadinha nele. Existe sim uma das técnicas que a gente vai ver, ele considera, por exemplo, termos que são positivos em relação à classe e termos que são negativos. Então, esses termos que são negativos, eleição e tudo mais, eles poderiam, quer dizer, os termos positivos vão aproximar bastante ele da classe de esportes, os termos negativos podem afastar. Então, você consegue fazer uma questão de equilíbrio. Sempre vai haver uma imposição, mas os termos positivos eles vão se sobressair. Você vai ter muito mais tempo, você vai ter restante e tudo mais, que vão indicar com muito mais força o que é aquele negócio daquela classe do que os que... A eleição normalmente ele não ocorre naquela classe, então ele vai ser um termo negativo que não vai ter tanto peso. Então você consegue fazer esse equilíbrio. Bom, outra coisa que a gente já falou, que a gente tem ressaltado bastante, é que os algoritmos supervisionados eles usam justamente o treino para aprender os padrões que são necessários, né? Só que a escolha de como usar esses treinos tem que ser também muito criteriosa. Por exemplo, existe um problema que você pode ter muito treino de uma determinada classe e pouco treino da outra. O que é que isso gera para o seu algoritmo? Normalmente você tem o que é chamado uma tendência do algoritmo a classificar na classe maior, porque tem muito mais exemplos daquilo ali. Tá? As frequências são maiores. Um outro problema que você pode ter é um problema chamado de overfitting, ou seja, você pode ter um modelo que fique muito especializado para aqueles exemplos que ele viu, principalmente se tem poucos exemplos. Então, ele vai aprender apenas um subconjunto do vocabulário que é possível para aquela classe. Então, vamos pegar de novo a questão do Corinthians. Se você tem como conjunto de treino só documentos que falam de um único time ou de um único esporte, por exemplo, você não vai conseguir generalizar isso para outro time que você for ver. Você não vai conseguir ver uma reportagem do Flamengo, talvez você não consiga dizer que é de esportes, ou de vôlei, você não conseguir dizer que é esportes. Porque o que foi aprendido é muito específico daquele treino que foi fornecido. Então, a escolha do treino é importante porque você tem uma generabilidade do modelo que vai ser aprendido. Tranquilo? Então, o problema de você ficar super especificado em relação ao conjunto de treino é chamado overfitting, que é o que a gente está falando aqui. Tá? E como é que você testa se o seu algoritmo realmente não tem esse problema? Normalmente você tem um conjunto separado, que é chamado conjunto de teste, em que você conhece os labels daquele acolá. Então, como é que é normalmente o processo? Você tem o treinamento, você gera o seu modelo, aprende o seu modelo a partir desse treinamento, e para saber se o modelo foi aprendido, não tem esses problemas de overfitting ou de enviesamento, bias, você aplica nesse conjunto aqui. Só que você remove os labels. Então você deixa só a representação do documento, por exemplo, aquela representação vetorial. O que vai acontecer? Ele vai classificar cada um desses documentos. Só que você sabe a resposta. Então você vai conseguir medir o quão bom foi a predição desse algoritmo que você aprendeu. Você sabe, por exemplo, se ele predizer um algoritmo como esporte, você sabe dizer, como você tem a resposta, se ele foi esporte ou não. Então você consegue medir uma taxa de acerto desse algoritmo. Tranquilo? Todo mundo pegou isso? Então normalmente é assim que funciona. Você tem uma massa grande de treino, você separa um pedaço para poder testar o quão bem vai ser o seu aprendizado, você treina com essa massa aqui que sobrou e aplica no teste para ver o quão bom o seu algoritmo está aprendendo e se ele está generalizando ou não. Beleza? Então, entre os algoritmos supervisionados que a gente vai ver, que justamente aprendem os padrões, dado o treino, a gente vai ver árvore de decisão, tá? Vizinhos mais próximos, ROC com Relevance Feedback, que é justamente os negócios dos termos positivos e negativos, Naive Bayes, que é um modelo probabilístico, SVM, que usa um modelo de separação
de margens, tenta separar duas classes com normalmente um modelo linear, que melhor separa uma reta, por exemplo, no caso, espaço bidimensional, que melhor separa os exemplos de treino de um lado e de outro, e técnicas que combinam vários classificadores. Normalmente são técnicas que se aproveitam da força de cada classificador individualmente. Normalmente, classificadores, dependendo do problema, podem funcionar melhor em um problema ou coleção de documentos do que outros. Quando você combina vários, você tem uma chance de ir melhor do que cada um individualmente. Então, o primeiro que a gente vai ver é o K-means. Tá? O que ele faz? Uma coisa que eu esqueci de dizer. Na maioria dos casos aqui, a gente sempre vai estar representando os documentos daquela maneira que a gente viu, com aquela representação vetorial, utilizando o PSTFDR. Tranquilo? Então, o K-means é um algoritmo que ele tenta agrupar, separar os documentos, dada a similaridade entre dois documentos. Similaridade calculada daquela forma que a gente viu. Então, a gente viu que, normalmente, para ranquear, você calcula a similaridade entre uma consulta e um documento. Correto? Ambos têm uma representação vetorial. Você pode fazer a mesma coisa para calcular a similaridade entre dois documentos, ver quanto dois documentos são parecidos, com a mesma forma. Vamos concordar? Então, o objetivo do K-means é criar K-clusters. Então, esse parâmetro K é o número de grupos que vai ser criado. Como a princípio você não sabe como é que a sua equação está organizada, não existe uma taxonomia, você não sabe quais são as classes a priori, você vai dar um chute sobre o número de grupos que existem dentro daquela coleção. Você quer simplesmente ver como é que a coleção se organiza em termos de possíveis grupos de documentos. Tá? E aí pode ser que talvez, por exemplo, eu consiga juntar os documentos que são expostos num grupo, juntar os que são de eleição política no outro grupo e por aí vai. Esse seria o ideal. Tranquilo? Só que, como a princípio a gente não sabe quantos grupos existem lá dentro, a gente tem que fornecer isso como entrada para o algoritmo. Beleza? Tranquilo? Bom, cada cluster, cada grupo, vai ser representado por um ponto chamado ponto central, o centroide, que é como se fosse um representativo de todos os documentos que vão estar naquele grupo. Tá vendo? Então, os documentos são particionados entre os K-clusters, com cada documento que está naquele conjunto assinalado ao cluster com o centroide mais próximo. Então, como a gente discutiu, a gente pode medir a distância, a similaridade dos documentos. Se eu tenho um ponto aqui que representa um cluster, eu posso saber, dá um documento que está aqui, se esse ponto é mais próximo a esse, ou mais próximo a esse, ou mais próximo a esse cluster aqui, se eu tenho, por exemplo, 3 clusters. Tá vendo? Um dado que eu fiz isso, o que eu faço? Eu assinalo cada ponto dos meus coisas ao centroide mais próximo. Só que o problema é que é o seguinte, para isso funcionar muito bem, eu teria que ter um centroide que é representativo da classe. Concorda? Tem que ter um centroide que representa muito bem esporte, só que a princípio eu não sei disso. Tá? Então a única chance que eu tenho de começar é dar um chute. Tá? Eu vou dar um chute no número de clusters que eu tenho, no número de grupos que devem ser informados, e os centroides vão ser o quê? Vai ser um documento, entre todos que eu tenho na minha base, escolhido aleatoriamente. Beleza? Tá? Então ele começa assim, só que existe um ajuste. Tá? Então o algoritmo funciona dessa forma aqui. Tá? Como eu falei, todos os documentos são representados como vetores de pesos, né? Tá? Um vocabulário comum T. Para cada. No começo, o que eu faço? O passo inicial eu seleciono K, que é o parâmetro K, 3 documentos aleatoriamente, para serem centroides. Tá? E no passo de assinalamento, o que eu faço? Eu calculo a similaridade entre esses centroides que foram escolhidos e todos os outros documentos. Então, pensando no espaço vetorial, você tem esses 3 pontos aqui. Todos os documentos que estão mais próximos aqui vão ser assinalados desse centroide, todos os documentos que estão mais próximos a esse desse centroide, e aqui o terceiro. Tranquilo? Tudo bem até aí? Só que aí, esses pontos inicialmente aleatoriamente escolhidos podem não ser pontos, então tem uma fase de ajuste. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recomputar o centroide como sendo agora a média de todos os documentos que foram assinalados naquele centroide. Como é que é isso? Eu pego o vetor de cada documento, faço uma soma de todos os vetores e divido pelo número. Eu vou ter um novo centroide. Então imagina que eu tivesse um ponto aqui, se for o centroide. Todos os documentos que estão mais próximos aqui estão mais ou menos nessa região. Na região do espaço aqui. Então o novo centroide, como os documentos estão um pouco mais afastados, vai sair daqui para ficar mais perto daqui. Porque é o grupo que foi formado. Todo mundo enxerga isso? Então eu vou ter um novo centroide aqui e um novo centroide. Tá? Após o ajuste. O que eu faço agora? Agora eu reassinalo todos os documentos novamente após essa fase de ajuste. Agora, tinha um documentos que estavam nesse centroide aqui que vão para o outro, que eles ficaram após o ajuste, mas para o outro mais próximo.
E aí o nosso desejo é que o próprio espaço se ajuste após os assinalamentos, até que eu acho um centróide que não muda mais de canto. O próprio espaço se organizou com esses ajustes. Tranquilo? Eu não consegui pegar a ideia? Então o K-means funciona justamente assim. Opa, foi mal. Eu tenho um passo de ajuste onde eu computo um novo centróide baseado no somatório dos vetores, dividido pelo tamanho do conjunto, e repito o assinalamento e a atualização até que nenhum centróide muda, até que o espaço achou uma acomodação. Beleza, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu direitinho o algoritmo? Então pronto, esse é o K-means, tá? O segundo, uma forma diferente, um pouco diferente de fazer esse K-means para eu gerar esses agrupamentos de documentos, em vez de gerar um centroide, assinalar todo mundo e depois fazer o ajuste, eu vou ajustando à medida que eu vou colocando nos documentos. Tá? Então eu crio o centroide dos pontos, então o primeiro documento, ele vai ficar mais próximo desse. O que eu faço? Já ajusto o centroide, que foi mais ou menos no meio da distância entre eles. Vou fazendo isso para cada documento até que o centroide não mude mais, ou seja, houve uma acomodação no espaço. Tranquilo? Essa é uma pequena variação do primeiro algoritmo. E normalmente em experimentos, essa pequena variação em que eu vou ajustando à medida que eu vou assinalando, dá melhores resultados, ou seja, os grupos que são criados vão ficar mais próximos do que a gente sabe que é a realidade. Você vai ter um grupo, se a gente soubesse qual é a realidade, um grupo de esportes, um de política e um sei lá, alguma outra coisa. Beleza? Tranquilo? Então o primeiro algoritmo é esse. Alguma dúvida, gente? Bom, esse aqui é o bisect K-means, é uma variação desse mesmo algoritmo em que ele vai pegar um grupo grande e sair dividindo em grupos menores. Tá? Então, como é que ele faz? Ele aplica o K-means com K igual a 2 várias vezes. Tá? Então, imagina que eu tenho, de novo, um grupo grande aqui, aplico o K-means com K igual a 2. Vou gerar dois grupos. Tá? Então, eu gerei um grupo menorzinho aqui e gerei um grupo com todos os outros documentos aqui mais próximos. Tá? O que é que eu vou fazer? Agora eu vou dividir esse grupo maior de novo em dois. Tá? Vou pegar esses documentos que sobraram no grupo maior, aplicar o K-means de novo e vou dividir em dois grupos. Eu vou fazer isso até que eu tenha o número de grupos que eu quero. Simplesmente é assim. Hã? Por isso que eu vou quebrando um espaço maior em menores. Então, eu vou gerando uma organização hierárquica do meu espaço de documentos. E como é que você mede a qualidade dos clusters que você está gerando? Existem algumas métricas, eu não estou falando delas aqui não, mas existem algumas métricas. Por exemplo, o que é a clusterização ideal, o agrupamento ideal? É que todo mundo que está aqui seja muito próximo do centroide. Todo mundo que está aqui chega próximo e quem está aqui chega próximo, no caso. E que esses caras sejam o mais afastados possíveis. Você quer que eles sejam o mais diferentes possível. Então você pode medir a similaridade entre todos os documentos daqui e a dissimilaridade com os centroides. Se você maximiza essa métrica, a similaridade intercluster, e dividir pela interclusters, é uma maneira de você encontrar quão bom o seu agrupamento é. Bom, essa aqui é uma variação de clusterização hierárquica, e de novo o que ele vai fazer é, você tem um conjunto de pontos, ele vai criando um agrupamento hierárquico, vai criando um grupo de 2, depois um grupo de 3, e aí vai dividindo o seu espaço. Tá? Como é que ele funciona? Então imagine que você tem uma matriz N por N, tá? Onde cada ponto significa a similaridade entre dois documentos. Então você tem N documentos, a diagonal vai ser o quê? Vai ser 1 para todo mundo, porque é ele com ele mesmo. Tá? Então aqui vai ser a similaridade do documento 1 com o documento 2, documento 3, documento 4, documento 5, até o documento N. O que eu vou fazer? Então eu vou gerar essa matriz enorme de similaridades de todos os documentos com todos os documentos. Eu vou assinalar N clusters. Cada documento agora vai pertencer a um cluster diferente. E no próximo passo eu passo de agrupar. Como é que eu vou juntar dois clusters? Eu vou colocar os dois documentos mais próximos, que têm a similaridade maior, no mesmo cluster. Botei no mesmo cluster, agora o que eu vou fazer? Tenho agora N menos 2 pontos e um ponto aqui, agora um cluster com dois documentos. Vou refazer a minha matriz completamente. Vou calcular todas as similaridades novamente, entre todos os pontos, inclusive entre um ponto e esse cluster com 2. E aí faço isso repetidamente até que eu tenha um único cluster. Qual é o único segredo aqui? É como é que eu calculo a similaridade entre um ponto e um cluster ou entre dois clusters. Tá? Então eu tenho 3 soluções para isso. Uma é chamada single link, está errado aqui o que está escrito. Tá? Simplesmente a similaridade entre dois clusters com vários documentos é a menor similaridade entre os dois documentos. A variação disso seria a maior similaridade entre os dois documentos. Então, os clusters que eu vou juntar da próxima vez são aqueles que têm dois documentos com a maior similaridade possível. Tranquilo?
E a outra estratégia é considerar as similaridades entre todos os pontos dos dois clusters e fazer a média dessas similaridades. Beleza? E aí com isso eu consigo gerar uma organização hierárquica do meu espaço.